Olá, meu nome é Carolina Galbert e você está prestes a ver o início da minha aula sobre evolução da administração, da clássica à contingencial. Essa aula foi gravada para a Sebrasp e eu trago no início dela um nivelamento, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu vou liberar para vocês. Além do nivelamento inicial, a gente tem uma explicação que eu sempre gosto de fazer uma introdução antes de entrar nas nuances de todas as escolas. Por isso, essa parte eu vou liberar para vocês aqui nesse vídeo. Durante o início da minha aula, eu trago um nivelamento, e esse nivelamento eu não corrijo no momento. Eu peço para vocês fazerem essas questões antes da minha explicação e ao longo da aula eu trago esse gabarito para vocês. Como a gente não vai ter o longo da aula, né, porque eu vou disponibilizar aqui a introdução dela de 30 minutos, que é uma baita de uma introdução com bastante teoria, eu vou trazer agora então este nivelamento aqui para vocês mais mastigadinho. Então vamos lá. Aula de evolução da administração da clássica à contingencial, que também é conhecida como teoria geral da administração. Questão número 1 da Sebrasp. A divisão do trabalho, preconizada pela administração científica, visa o aumento da produtividade e a redução de custos pelo fato de o trabalhador se tornar um especialista na realização da sua atividade. Dá uma olhadinha aí o que você acha, se isso aí está certo ou se está errado. O modelo de gerenciamento de Fayol, fui muito rápida, né? Então vamos de novo na primeira. A divisão do trabalho preconizada pela administração científica visa o aumento da produtividade e a redução de custos, pelo fato de o trabalhador se tornar um especialista na realização da sua atividade. É isso que fala a nossa administração científica? Vai pensando aí, coloca certo ou errado. Agora não é para você deixar em branco, como a gente pode no dia da prova. Agora eu quero um gabarito certo ou errado. Questão número 2, são 6, tá? O modelo de gerenciamento de Fayol, que deu origem ao que se conhece atualmente como organograma, embasa-se em estratégias. E aí? Fayol, que deu origem ao que se conhece atualmente como organograma, embasa-se em estratégias? Número 3. No âmbito das teorias e escolas de administração voltadas a gestão de pessoas, a teoria comportamental foca na eficiência e racionalização do trabalho, enfatizando a especialização das tarefas e o uso de incentivos financeiros. E agora? Número 4. A gestão de pessoas recebeu forte influência dos estudos de Hawthorne, especialmente em relação ao reconhecimento das interações informais como um importante fator impactante para o desempenho e a motivação para o trabalho nas organizações. A gestão de pessoas recebeu forte influência dos estudos de Hawthorne, especialmente em relação ao reconhecimento das interações informais como um importante fator impactante para o desempenho e a motivação para o trabalho nas organizações. Certo ou errado? A teoria estruturalista teve importante contribuição de Elton Mayo, um dos seus principais teóricos, que adicionou a ênfase na estrutura às perspectivas de ambiente e pessoas. Número 6. O modelo de gerenciamento proposto pela teoria clássica propõe uma visão mais moderna do que a teoria trazida pela teoria científica, propondo como princípio a decisão descentralizada. E aí? Vamos lá, então vamos corrigir isso rapidamente, depois você acompanha a aula, tá? A divisão do trabalho preconizada pela administração científica, aquela lá do Taylor, visa o aumento da produtividade e a redução de custos pelo fato de o trabalhador se tornar um especialista na realização da sua atividade? Sim, especialização de trabalho, redução de custos e produtividade tem tudo a ver com Taylor e com científica, tá? Então a administração científica está correta essa questão. Número 2. O modelo de gerenciamento de Fayol, que deu origem ao que se conhece atualmente como organograma, embasa-se em estratégias? O problema dessa questão é que a ênfase trazida pela teoria clássica de Fayol é na estrutura, não tem nada a ver com estratégia. Inclusive, durante ali ao longo da aula, nessa partezinha que eu vou liberar para vocês, a gente tem que são 6 ênfases: tarefas, pessoas, tecnologia, estrutura, ambiente e competitividade. Tá? Então, não existe estratégia. ênfase em estratégia está errado. A ênfase aqui é em estrutura, quando a gente fala de administração clássica. 3. No âmbito das teorias e escolas da administração voltadas à gestão de pessoas, a teoria comportamental foca na eficiência e racionalização do trabalho, enfatizando a especialização das tarefas e o uso de incentivos financeiros. Ao contrário, quando a gente começa a falar nas teorias voltadas à gestão de pessoas, a gente começa a pensar
por exemplo, na teoria comportamental, ou antes disso, naquela teoria de Hawthorne, que a gente começa a trazer a teoria das relações humanas, a gente sai desse foco da tarefa, colocando um foco mais em pessoas e usa a questão de incentivos sociais, não incentivos financeiros, por isso que essa questão 3 está errada também. A gestão de pessoas recebeu forte influência dos estudos de Hawthorne, perfeito, verdade. Especialmente em relação ao reconhecimento das interações informais, como importante fator impactante para o desempenho e a motivação para o trabalho nas organizações. Perfeito, as relações informais, elas têm essa influência sobre nós e Hawthorne trouxe muito a importância disso. Número 5. A teoria estruturalista teve importante contribuição de Elton Mayo, um dos seus principais teóricos. Nada a ver teoria estruturalista com Elton Mayo. Elton Mayo tem a ver com a questão das teorias das relações humanas, não tem nada a ver com a teoria estruturalista, que adicionou a ênfase na estrutura, as perspectivas de ambiente e pessoas. Não, não é isso, tá? Número 6, o modelo de gerenciamento, proposto pela teoria clássica, propõe uma visão mais moderna do que a trazida pela teoria científica, propondo como princípio a decisão descentralizada. Tanto a teoria clássica como a científica, elas são contemporâneas. Elas aconteceram em lugares diferentes, uma nos Estados Unidos, outra na França, mas aconteciam ao mesmo tempo. Então não tem como dizer que uma propõe uma visão mais moderna do que a outra, tá? E também o princípio da decisão descentralizada também não existe. Tanto na clássica como na científica, a gente tem uma centralização da decisão. Agora que você já passou por esse nivelamento, te aconselho a seguir a aula e entender um pouco mais, principalmente nessas abordagens aqui, uma visão geral de todas as abordagens nessa aula que se segue e também das ênfases que cada escola dá para a administração pública. Meu nome é Carolina Galbert e eu espero que você aproveite essa aula. Se inscreva aqui no canal para sempre estar por dentro do mundo dos concursos. Me segue lá no Instagram, no Galbert Carolina, e vamos embora revisar essa parte da evolução da administração, da clássica à contingencial. Alguém gabaritou? Não? Então tá bom. Então a gente tem coisa para ver. Tá? A gente vai ver toda essa parte aqui hoje. Bom, gente, administrar é coisa do século XX? Porque a gente fala que a administração é uma ciência muito recente. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Administrar é uma coisa do século XX? Com certeza não é. A gente fala em administração surgindo dos egípcios, né? O Avenato, que é um dos nossos principais autores, que a gente tem que saber que ele existe pelo menos, e saber que 89% dessa aula saiu do livro dele, ele traz como primórdios da administração 4.000 anos antes de Cristo as histórias dos egípcios. Depois ele vai passando por filosofia, 400 anos antes de Cristo, e vai trazendo várias nuances, enfim, várias coisas. Só que o fato é que, apesar de ela não ter começado no século XX, a administração como ciência, ela surge a partir de 1903, com a teoria científica, que a gente vai entrar logo mais. Então ela não começou, ela não é coisa nova, mas ela é sim como ciência, como métodos científicos, uma coisa que aconteceu a partir de 1903. E aí eu quero te fazer pensar dessa loucura toda. Pô, teve 4.000 anos antes de Cristo, mais os 2.000 que a gente está aqui, né? Então, 5.900 anos. Até começar a ter um pensamento mais organizado da administração. E por que isso aconteceu? Por que demorou todo esse tempo para evoluir e depois, em 120 e poucos anos, a gente teve uma baita de uma evolução? Isso aconteceu porque a gente teve a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ali, o final da Revolução Industrial, a partir de 1900, a gente teve uma demanda do pensamento administrativo para que ele evoluísse mais rápido. Então, a gente demorou um tempão para evoluir e nos últimos 120 anos começou a vir várias teorias, várias correntes, várias coisas para evoluir esse pensamento administrativo. E como a gente tem 120 anos aí de evolução da administração mais como ciência, mais estudada mesmo, não uma coisa empírica do tipo, eu tenho que matar umas pessoas lá, então eu vou fazer um planejamento aqui, vai lá e o meu exército 1 vai na frente, depois vai o 2. Então, aqui a gente começa a ver a administração como ciência do tipo, eu tenho uma organização, eu vou analisar essa organização, eu vou olhar o movimento do operário, eu vou ver qual é a estrutura que ela se forma. Então, a partir de 1903, a gente começa a ter essa modificação. E aí a gente vem até hoje evoluindo. A administração, aí a gente começa agora com parte mais teórica de prova, tá? A administração tem ênfases. As abordagens, elas, como são diversas, e eu falei para vocês que elas vêm evoluindo, vêm se contrapondo, até chegar ao que a gente mais ou menos entende hoje, elas vão evoluindo em ênfases. E a gente precisa entender que são 6 ênfases. Existe a ênfase na tarefa, e eu vou
fazer assim, ó, é de cima para baixo, tá? Então, ênfase na tarefa, depois a gente veio para ênfase na estrutura, aí a gente evoluiu, né? Então, tarefa, o que ele fazia, aí depois a gente foi ver como é que se organizava essa empresa, essa organização, qual é a estrutura dela, então, tarefa, estrutura. Começamos a perceber, ai gente, não dá para tratar eles como máquina, eu tenho que pensar que eles são pessoas, eles têm emoções, eles têm vontades, eles são seres sociais. E a gente começa a entender então que o trabalhador, ele não é uma máquina, ele é uma pessoa. Então a ênfase vai para as pessoas. Depois disso, eu percebo o quê? Cara, eu fiz tudo de bom aqui dentro, eu tô com ênfase na tarefa, eu tô com ênfase na estrutura, eu vi que esse ser humano é uma pessoa, mas eu ainda tô aqui dentro, eu preciso me abrir para o ambiente. E aí eu vou para ênfase no ambiente. Então, eu não tenho como gerenciar uma empresa, uma organização, uma indústria, sem ela olhar para fora. E aí eu entro, então, na ênfase do ambiente. Passando a ênfase no ambiente, eu percebo, então, que a tecnologia vai fazer totalmente diferença na minha organização. Qual é o tipo de tecnologia que a gente utiliza nessa organização? Então, a ênfase vai para a tecnologia. E hoje, nas novas abordagens da administração, que a gente fala de 1990 para frente, a gente entra numa ênfase de competitividade. Não adianta eu ser bom, não adianta ter tecnologia, eu preciso ser melhor do que o meu concorrente. Então eu entro na competitividade. Então vocês percebem que isso foi evoluindo? E às vezes a gente vai ter uma teoria mais pra frente que pega requisitos da primeira teoria e depois lá mais na frente pega da segunda e aí a gente vai vendo que isso vai acontecendo como essa curva aqui. Tarefas, então, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade. Os editais de concurso, eles param, normalmente, na abordagem contingencial. Então, se a gente estiver falando das escolas que a gente está, e alguém trouxer numa alternativa não, né, no certo e errado, que a ênfase na competitividade, não é verdade. Porque isso aqui surgiu depois de 1990, é depois da contingência. Então, a gente vai ter opções viáveis para a nossa prova, falando em tarefa, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia. Dentro das tarefas, temos a administração científica, que é a primeira de todas. Dentro da estrutura, a teoria clássica, a neoclássica, a burocracia e a estruturalista, que temos aqui, então, a abordagem neoclássica e a abordagem estruturalista, e essa aqui ainda faz parte da abordagem clássica. Temos em pessoas a teoria das relações humanas, a teoria do comportamento organizacional e do desenvolvimento organizacional. Na ênfase de ambiente, as teorias estruturalistas, sistêmica e contingencial. Pessoal que está com material impresso, isso aqui vai ser alterado, tá? Eu alterei. Tem duas partes do material ali para alterar, mas depois eu passo certinho. Mas o ponto é, quando aparecer esse slide, essa parte aqui tem que ter estruturalista, sistêmica e contingencial. A ênfase na tecnologia aparece com a contingencial, que também tem ênfase em ambiente, mas também soma-se lá a tecnologia. E a competitividade está nas novas abordagens da administração, que isso não nos interessa para a prova. Basicamente isso. Agora a gente vai entender o seguinte. Existe uma coisa chamada abordagem e outra coisa chamada teoria. A abordagem é como se fosse um guarda-chuva. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vocês já entenderam que isso aqui vai ter um movimento de contraposição. A gente vai ter aqui uma abordagem em que nela a gente vai ter a científica, por exemplo, e a clássica, que é a nossa primeira abordagem, a abordagem clássica. Essa aqui é a principal para a gente tentar não se confundir. A Sebrasp, algumas vezes, traz meio equivocado isso aqui. Às vezes ela fala teoria clássica, mas ela está querendo falar da abordagem clássica, porque são características da científica. Só que agora, presta atenção aqui, tá? Quando eu falar presta atenção, vocês prestem atenção mesmo, que é coisa de prova. Presta atenção. Aqui, quando ela contrapõe a abordagem clássica e ela se confunde toda, e ela quer falar da abordagem e ela fala teoria, porque isso aqui é teoria clássica. Normalmente, quando isso acontece nas questões, ela está comparando a abordagem clássica com outra abordagem. Ela não vai se confundir comparando uma dessa com as mesmas da mesma abordagem.
Se ela estiver falando em teoria clássica e teoria científica na mesma questão, ela está falando certo. Agora, se ela traz assim, ó, na teoria clássica, comparada com a teoria de sistemas, ela não está falando dessa teoria aqui, ela está falando dessa aqui. Ela pode trazer características daqui e dizer que está certo. E tu vai ter que aceitar que está certo. Ela se confundiu uma palavrinha, tá? Então, em comparação, dentro da mesma abordagem, ela não erra, ou tende a não errar. Agora, falando da teoria clássica em comparação com a abordagem sistêmica, aí ela pode estar falando da científica tudo junto no mesmo bolo. Tá? Elas têm muitas características em comum. Então, o entendimento mais amplo vai te ajudar nas provas. Eu entendi aqui, eu vou ter que pensar nas provas. Não vai ser uma coisa assim, ó. Ah, mas estava escrito assim, isso aqui é da teoria, não é da abordagem, a Carol falou. Não, não dá para ser assim nas provas de administração. O que é a grande dificuldade de administração. Eu sou administradora, amo ser administradora, mas para concurso público, a gente aprendeu na faculdade que tudo depende. Agora aqui quer dizer que só tem uma regra. É isso mesmo. Então aqui a gente vai pela regra que existe. Então é isso que acontece, tá? Existe uma diferença entre abordagem e teorias. No guarda-chuva da abordagem clássica, digamos assim, a gente tem administração científica, teoria clássica. No guarda-chuva da abordagem humanística, teoria das relações humanas. Podem ter outras aqui, tá? Mas o que nos interessa para concurso são as que estão aqui. Na abordagem estruturalista, nós temos teoria da burocracia e teoria estruturalista. Na abordagem sistêmica, nós temos teoria cibernética, teoria matemática e teoria geral dos sistemas. Na abordagem neoclássica, nós temos a teoria neoclássica e falamos de administração por objetivos. Eu não vou nem chamar isso de teoria, mas é uma estratégia que existe ali dentro da neoclássica. Na abordagem comportamental, nós temos teoria comportamental e teoria desenvolvimento organizacional. E na abordagem contingencial, a gente fala na teoria contingencial e na adocracia também. O que eu trouxe de negrito é o que mais importa, tá? Eu talvez negritaria assim, meio negrito? Não. Bota negrito na administração por objetivos e um meio negrito na adocracia, tá? Então a administração por objetivos também é bem importante. A adocracia, legal saber o que significa. Que é o contrário da burocracia, ponto. É isso que a gente precisa saber. As que estão aqui, até talvez a estruturalista e a burocracia, aqui ó, vai metade da nossa aula, se não mais. Então, o que importa... Não, todos importam, né? Depois que cair na prova do lado de lá, eu me ferro. Todas importam, mas aqui a gente gasta mais tempo. Tem mais detalhe, é um conhecimento um pouquinho mais chatinho, ou aprofundado, ou decoreba, chame do jeito que você quiser, mas aqui a gente gasta mais tempo estudando. Depois, eu passo em 2 minutos para vocês uma noção daquilo ali e tá tudo tranquilo para fazer questão. Falando então da Revolução Industrial, começando lá na segunda fase, 1860 a 1914, isso aqui gera pra gente um boom de produção, tanto que, importante, vou falar na frente, mas vamos repetir, Fordismo não é teoria, Fordismo é um modo de produção baseado na teoria científica. Então, ele está aqui dentro desse guarda-chuva de teoria científica existe o Fordismo. E o Fordismo nada mais é do que um método de produção em massa. Por quê? Porque a gente está na Revolução Industrial. Vamos botar produto para fora. Vai, a gente quer colocar mais produto em produção, a gente quer vender mais, a gente quer ganhar dinheiro. A gente passou tanto tempo vivendo do gado e da galinha. Agora a gente está aqui, ó, produzindo um monte de produto. Quero vender e a gente está nessa produção em massa. Então é bem no início aqui, ó, a gente tem na teoria científica e a gente fala em homem econômico. Teoria científica, teoria clássica, homem econômico. Nas relações humanas, a gente já começa a perceber que existe um homem social. Isso aqui pintadinho é para falar das abordagens, tá? Então aqui é a abordagem clássica, aqui é a abordagem humanística. Depois a gente vai para a burocracia, 1940 a 1947, com o homem organizacional. Isso aqui é uma abordagem que leva o nome disso aqui, ó, estruturalista. Então abordagem estruturalista e teoria estruturalista é diferente também, sendo que na abordagem a gente engloba a burocracia junto. Acho isso aqui bem importante, ó. A burocracia, se vocês perceberem isso em algum momento, ela foi criada por Weber em 1909, mas ela aparece aqui como 1940. Ah, então tá errado, Carol. Não, não tá errado. Porque em 1909 ele não criou a teoria da burocracia pensando em administração. Ele morreu em 1920. E em 1940 a gente começa a aplicar a teoria da burocracia na administração. Então ela tem algumas falhas
de conceito, por exemplo, de não ver, talvez, o sistema como aberto, ela vê o sistema como fechado. Mas é que ela é de outra época, ela é de 1909, ela foi aplicada em 1940. Então tem essa questão aí. Mas para a administração, a burocracia começa em 1940. Temos a estruturalista em 47, a teoria de sistemas em 51, falando do homem funcional, em que ele tem vários papéis. A teoria neoclássica em 54, que, ao meu ver, é uma das mais importantes até hoje, é ali que está Peter Drucker, que é onde a gente fala bastante de administração. A gente tem, depois, a comportamental em 57, em 62 a gente tem a de desenvolvimento organizacional, e em 72 a gente tem a contingencial com o homem complexo. Bom, essa é a nossa linha do tempo. A gente vai gastar bastante tempo nessa primeira parte, um pouquinho menos lá na segunda. E agora é isso, gente. Vamos entender rapidamente, porque eu não quero que vocês fiquem sem uma visão macro. O que acontece? Já vou trazendo os conceitos aqui, ó. Na teoria científica, a gente divide tanto a tarefa que a gente não consegue ter noção do macro. A gente está olhando ali para o Charles Chaplin, para o cara que aperta parafuso e fica com um tique nervoso de apertar parafuso. Então, na teoria científica, é isso que acontece. Agora, por que eu estou trazendo todas as teorias aqui para a gente conversar? Porque eu não quero que você pare de entender o contexto geral. Então é o contrário da teoria científica, eu quero que você tenha uma noção sistêmica da coisa, eu quero que você compreenda a linha do tempo que a gente vai ver, e depois a gente vai entrando nos pormenores de cada uma. Mas isso aqui é o resumão da nossa aula. Como eu disse para vocês, a minha preocupação é muito de como vocês vão decorar as coisas. Então eu estou trazendo imagens para que vocês fixem a ideia na imagem. Eu quero que você veja isso aqui, já saiba do que eu estou falando, isso aqui já sabe do que eu estou falando, aquilo ali já sabe do que eu estou falando. Então, isso vai acontecer algumas vezes aqui na aula, tá? Fixar através de imagens para que você lembre daqui a muitos anos. Estamos aqui falando, então, de Charles Chaplin. Charles Chaplin não é o Taylor, que é o cara da teoria científica, ele é um personagem que demonstra justamente a principal característica da teoria científica, que é essa coisa da divisão de tarefas, e do que isso traz pra gente, que é um cara que não entende o que vai sair lá no final da linha de produção. Ah, é a fábrica de quê? Fábrica de apertar parafuso, é isso que eu faço? Eu não sei o que acontece lá no final. Então essa é a principal crítica da teoria científica e é o que acontece a partir da divisão do trabalho, focando muito na produtividade. Então, teoria científica, nós vamos pensar no Charles Chaplin, para associar isso. Agora a gente vai aqui para teoria clássica. A teoria clássica ela nos traz ênfase na estrutura, por isso que eu trouxe um organograma aqui. A ênfase dela é na estrutura. Então a gente tem aqui departamentos, eu tenho uma visão de cima para baixo, que essa é uma das principais diferenças ali entre científica e clássica. Então eu estou olhando da gerência para o que eles estão fazendo lá embaixo, é como se eu estivesse num ar um pouco superior, né? Então o planejamento ele desce de cima para baixo, é tudo essa questão de foco na estrutura. Então tem cargos, tem departamentos, como é que eles funcionam. Aqui eu vou dar princípios, porque eu sou um administrador, eu vou passar princípios para a gente gerir esse negócio. Então, é uma outra visão. Enquanto aqui eu estava vendo o chão de fábrica, eu estou olhando lá para a tarefa executada pelo meu operário, aqui de cima eu vou lá em cima do mezanino da produção, olho lá para baixo e dou um monte de ordem. Então é isso que acontece na diferença principal entre teoria científica e clássica. A terceira imagem, gente, é uma lâmpada. Essa lâmpada vai nos remeter à luminosidade. O principal experimento e tudo que acontece na teoria das relações humanas aconteceu por causa da luminosidade. A ideia não era começar a entender automaticamente por que pessoas são importantes. Não era isso. Eu quero produzir mais. Eu vou colocar mais luz, mais luminosidade para ver se a gente produz mais. E aí eu coloquei lá então um grupo de trabalho de 5 pessoas e comecei a alterar essa iluminação. Coloquei luz mais forte, luz mais fraca, luz mais forte, luz mais fraca. E eu começo a perceber que por causa dessa luz, dessa lâmpada, as pessoas vão produzindo mais. Mas não tem relação com a luz está forte, a luz está fraca. Nas entrevistas, eu começo a entender que elas foram vistas. Cara, elas não queriam que a luz estivesse mais forte ou mais fraca para produzir mais. Eu queria ser vista. Eu percebi que tem uma atenção do gerente em cima de mim. Ele está preocupado com o meu bem-estar. E aí eu vou produzir mais, porque eu fico aqui mais motivada, tem alguém me olhando. Por isso que a gente começa a ênfase nas pessoas aqui. Mas o grande ponto é essa experiência de Hawthorne, que começa pela coisa da iluminação, e depois ela vai tendo outros incentivos, pausas de descanso, ela tem fases dessa experiência.
Mas o que é mais cobrado é a parte inicial, que é a parte da luminosidade, tá? Bom, aí a gente vai para FIP, lá para Brusque. Gente, eu quero que vocês olhem para esse marreco vestido de alemão na loja da FIP. A gente vai falar agora de burocracia. Weber era um alemão, então você vai lembrar disso. E as principais características da burocracia é FIP. Sabendo isso, a gente já está com meio caminho andado. Formalismo, então tudo por escrito. Impessoalidade, não importa se eu sou amiga da Cris, eu não vou beneficiar ela. Profissionalismo, eu quero saber quem é o melhor e eu vou colocar para dentro. Se não for isso, eu não vou botar. Então, FIP são as principais características da burocracia. E você vai lembrar do marreco, do burocrata, do Weber, e é isso. Aí, gente, lembra que a gente estava fazendo um movimento de vai e volta? Tá, primeiro é muito técnico, depois é muito de pessoas, aí agora a gente vai chegar num meio termo. Por isso que eu trouxe esse abraço para vocês. E eu vou ter que cantar uma música. Não sei se vocês conhecem essa música, minhas referências são bem aleatórias, então pode ser que vocês conheçam, pode ser que não. Mas é assim, ó. Meu Deus. Aquela assim, então eu vou gravar de costas, então. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Tá bom. Essa música, ela nos lembra que é um momento de igreja, né? Você sendo de igreja cristã, não tanto faz. Mas o ponto é, ela nos lembra esse momento dessa entrega com Deus em que a gente se sente abraçado. E a gente fala o que na música? Mexe com minha estrutura. Então, isso aqui a gente vai remeter à teoria estruturalista, porque ela é uma das primeiras que ela começa a abraçar as coisas. Parem de brigar, a gente vai se sentir abraçado, a gente não vai mais fazer a divisão. Tem ênfase em pessoa, sim. Tem ênfase em estrutura, sim. Tem ênfase no ambiente, sim. E é a primeira que pensa em ambiente, é a primeira que olha para fora. E isso é bem importante para se entender, porque existe a teoria de sistemas. E a teoria de sistemas, o foco principal dela é falar dessa abertura para o ambiente. Mas isso já acontecia na estruturalista. E agora a gente tem mais uma coisa de presta atenção aqui. Já vi questão falando que a principal mudança da teoria dos sistemas, que a gente vem aqui para a borboletinha, é a ênfase no ambiente. Se tu sabe demais, tu vai falar, não, Sebrasp. A ênfase no ambiente começa na estruturalista. Eu sei, a Carol falou. Então calma, a Carol também está falando o seguinte. Se eu não estou te pedindo para lembrar disso, tu esquece. A principal característica da abordagem de sistemas é essa abertura para o ambiente. Mas, se agora a pergunta está fazendo ao contrário, está falando assim, na estruturalista, a gente tem uma noção de abertura para o ambiente. É verdade. E ela veio antes. Mas se a Sebrasp te falar, na teoria de sistemas, a principal mudança abordada é a abertura para fora da empresa, né? Abre esse sistema. É verdade também. Tá? Então isso aqui é bem... Fica ligado mesmo. Então tá, lá a gente tem pessoas, ambiente, estrutura, porque a gente abraça tudo isso lá na estruturalista. Aqui a gente vem para borboleta. A borboleta, a gente não tem... Me falaram até no Instagram esses dias. Quem estuda TGA e não sabe, e não faz o uso da borboleta para lembrar do Bertalanffy, tá errado. Então, ó, Bertalanffy é o nome do cara. Nem sei se é Bertalanffy, sei lá, mas é algo assim. Bertalanffy, é isso. E a gente vai lembrar o quê? Da butterfly, porque a gente estuda inglês aqui também. Então, borboleta em inglês é butterfly e a gente lembra do Bertalanffy. O que esse cara nos diz na teoria de sistemas? Ele nos traz uma visão mais orgânica da administração. Então, também a borboleta nos lembra disso. Ele nos traz uma questão de que a vida é troca, a vida é orgânica, a vida é fluida, a gente tem que olhar para fora também. Então o que entra é processado, sai, mas vai ter um retorno desse feedback. Então ele tem essa visão de sistemas com a teoria geral dos sistemas do Bertalanffy. E aí, gente, vamos pagar mais um miquinho aqui, rápido, mas esse mico aqui é teórico. Vou tentar fazer um sistema aqui para vocês. Aqui acho que vai sair, vamos ver. E agora? É isso. Temos aqui um sistema matemático também. Isso aqui, para quem não sabe, na matemática se chama sistema. A gente bota isso aqui, faz um sisteminha e resolve. Para nos lembrar o quê?
Bertalanffy, sistema, essa coisa de sistema, você pode pensar no corpo humano, que é um sistema cheio de sistema dentro, porque isso aí é da teoria. Mas a gente também tem a teoria matemática que entra na abordagem de sistemas para fazer relação. Então, a teoria matemática, lembra do sisteminha que eu desenhei no quadro? Também faz parte da abordagem sistêmica. Enfim, é isso. Teoria geral de sistemas Bertalanffy e aqui teoria matemática, tudo na abordagem sistêmica. E aí a gente vai para uma outra perspectiva de uma outra teoria. Nós temos a neoclássica, que eu te falei para vocês que é a que eu mais gosto, é a que mais importa no sentido de prática, não para as questões. Mas na prática, o processo administrativo foi tudo trazido pela neoclássica. Então é o bom estar lá na neoclássica, na minha concepção. Peter Drucker está lá. Peter Drucker é o pai da administração moderna. E o que ele fala a gente faz, aplica na gestão. Eu utilizo bastante ele na gestão da minha empresa. Então, assim, eu realmente sou a finzona da neoclássica. Para não falar do Peter Drucker, né, que vai ficar meio esquisita essa frase. E aí a neoclássica, então, ela fala o que pra gente? Que a gente vai botar a mão na massa. Parem de teorizar esse negócio. O que importa aqui da gestão é como a gente vai fazer executar as coisas. E ela tem foco, então, em eficiência, em eficácia, em resultado. Eu quero fazer acontecer. E vocês só vão lembrar da neoclássica colocando ali a mão na massa. Depois da neoclássica, o que vem? Vem o Globo Repórter. Cara, não tem como, sério, pelo amor de Deus, não tem como. Eu não sei quem é mais novo aqui, mas todo mundo tem para essa referência. Vamos falar hoje sobre os australopithecus. Onde vivem, como andam, do que dormem, como é que é os negócios lá do Globo Repórter? O que comem? Enfim, essas perguntas que vocês têm que se fazer quando a gente vai falar da teoria comportamental. Como se comportam? A teoria comportamental, então, ela é trazida com essa preocupação de entender as motivações humanas. É lá que vai ter muita coisa da motivação, que a gente vai ver, acho que na terceira aula, na parte de direção do processo administrativo. Então, é isso que vocês têm que associar e lembrar. E a última é a contingencial, em que a gente pega no pé, e é uma das principais críticas, de que tudo depende. Aí a gente volta para a administração que a gente aprendeu na faculdade. Na faculdade, tudo depende, não tem um modo certo de fazer as coisas. É isso, é a contingencial. A gente aprendeu a fazer administração da forma contingencial, em que como é que eu vou dizer que isso é certo e isso aqui é errado se eu tenho várias estruturas diferentes, se eu tenho propósitos diferentes de organização? Então não tem certo e tem errado, tem o que funciona. Vou dar um exemplo assim bem prático. Eu com uma empresa que tem uma pessoa embaixo de mim. Se eu tiver uma estrutura bem rígida, do tipo, cara, faz isso, faz aquilo, de repente, não vai ser tão legal, porque ela precisa me ajudar em um monte de coisa. Não tenho como, tá, só faz isso aqui, se não tiver escrito, tu não faz. Que seria o caso da burocrática. Agora, eu com um monte de pessoa embaixo de mim na minha empresa. Se eu não deixar tudo escrito, vai aparecer cada coisa maluca, porque eu não tenho como falar com todos eles todos os dias. Então eu pego e vou burocratizando um pouco mais. Eu vou trazendo características da burocracia, porque a minha empresa tem mais gente. Eu preciso organizar esse negócio, senão cada um vai fazer de um jeito. Então essas são duas características diversas e que se aplicam e que são corretas. Não tem errado. Por isso que a contingencial fala que ela prefere ser essa metamorfose ambulante. Pode ser qualquer coisa, depende do contexto. Uma hora o certo é isso, outra hora o certo é aquilo, e a gente vai entendendo isso. Então, gente, voltando, só para a gente conseguir recapitular. Deixa eu ver se está aqui, não. Charles Chaplin, Tempos Modernos, Científica. Teoria clássica. Estrutura. Hawthorne, o experimento da luminosidade. Burocracia. Formalismo, impessoalidade e profissionalismo são as principais características. Estruturalista. Abraça mais abordagens. É a primeira vez que não vai negar tudo. Então, a gente vai aqui para ênfase em ambiente, ênfase em pessoas, ênfase em estrutura. Sistêmica, Butterfly, Bertalanffy, qualquer coisa desse tipo. A gente vai falar, então, dessa estrutura mais orgânica, em que tem trocas com o ambiente. Neoclássica, botar a mão na massa. Globo Repórter, comportamental, o que eles fazem, como é que eles se comportam, teorias da motivação. E, por fim, a contingencial, que muda o tempo todo, não tem certo e errado, ele prefere ser essa metamorfose ambulante, que nem Raul Seixas dizia. E agora, então, a gente já pode encerrar, porque essa aqui é a aula, fechou, já entenderam bastante. Mas agora a gente vai entrar em cada uma delas.
mas acho que já deu para pegar bastante conhecimento só nesse início.